Hoje nós vamos começar a nossa série de lives chamada Segurança em Foco, onde eu convido especialistas da área de segurança no trabalho para a gente debater assuntos pertinentes. A gente vai começar hoje falando sobre o erro humano com um convidado que é nada mais, nada menos do que Gilval Menezes. Então, gente, pode compartilhar, pode comentar, fiquem à vontade. Eu abri uma caixinha essa semana perguntando para vocês, inclusive, se vocês queriam fazer uma pergunta para o nosso excelentíssimo e querido Gilval Menezes, e vocês mandaram as suas contribuições. Então, eu selecionei duas dessas perguntas. Aí, já entrou na telinha. Oi, Kendra, tudo bom? Eu tô bem, você como é que tá? Me escuta bem, me vê bem? Sim. Eu não sabia, você não me avisou que era para vir de traje de gala. E você tá Ah, em pé e eu tô com roupa de, sei lá de quê. não, é que, né, eu pensei, ai, um convidado como esse, vou até me arrumar, porque você sabe, quando a gente conversa, eu tô de camiseta, tô bem... Aí eu pensei, não, vou, né, me arrumar, porque ele merece, ele merece. Valeu. Como sempre, nas lives que eu participo no Instagram, é assim, tem um bug e eu fico só me vendo. Tipo, eu tô vendo algumas coisas aqui, a Bruna tá comentando agora, tá rindo, mas eu não consigo te ver mais. Como assim? Será que há algum problema no É um bug celular? ou no meu celular ou no Insta, mais tranquilo, né? Como dizia Gloria Gaynor, I will survive. Mas olha, se você parar de me escutar, você me avisa. Eu adorei esse cenário aí atrás, passando Sim, segurança diferente, todo chique, deixa eu colocar o personalizado. meu merchan aqui, ó. Ah, garota, tá vendo ali? O que Eu é aquilo tô. ali? Eu tô vendo uma caneca do análise de risco. Análise de risco, ganhei semana passada, dos meus Eu, amigos Robinho e Thiago. eu vi esse podcast, inclusive estava incrível. Vi do análise de risco, vi o da fábrica também. Você teve uma semana muito intensa, na verdade. Tive, eu tava em. Nossa, eu tava exausto. Ontem eu me desliguei de tudo, né? Porque eu tava assim, exausto, e amanhã tô viajando de novo. Meu Deus, não vai para quieto mesmo. Não, não vou. E Eu vou fazer o meu aqui, merchan. faz. Ó, você não está vendo, né? Mas eu estou aqui fazendo a descrição de um copo preto com uma tampa laranja escrito "A segurança vai além do físico". Uau, fantástico, Descrever fantástico. para você, já que você não está vendo, né? É, Vou tá compartilhar bom. essa live com algumas pessoas aqui pra gente ver se mais pessoas entram. Ok. E aí, você vai para onde? Me conte. Vou para Jundiaí, pertinho de Campinas. Eu vou fazer um trabalho, vou fazer dois trabalhos. Eu vou fazer uma CIPAT, né? Que eu adoro, não recuso CIPAT. E no dia seguinte, a gente vai fazer um Learning Teams proativo, coisa que é muito legal, né? Sessões de aprendizagem de coisas que estão sendo planejadas. Não houve nenhum Que acidente, maravilha. não houve nenhum quase acidente. Precisa se pensar num cenário. Como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer sessão de aprendizagem nessa mesma empresa. Que incrível, isso é muito bom. Que bom que já está chegando nesse nível de vir antes de qualquer Antes de coisa. qualquer coisa, Kendra. Mas, Isso é fantástico. Gilval, vamos aproveitar que falta um minutinho aí para 6 horas, conforme o nosso combinado. E eu quero Aham. iniciar que você se apresente, conte para o povo quem é o Gilval Menezes, o que faz, por onde anda, onde vive, onde come, para que Que você conte para as pessoas como que você chegou nessa área. joia. Muito bem, gente. Eu sou Gilval Menezes,
Eu falo de Fortaleza, no Ceará. Esse meu sotaque é o sotaque típico da região metropolitana de Fortaleza. Eu não nasci em Fortaleza, eu nasci na cidade chamada Crato, fica a 550 quilômetros daqui, mas com 30 dias de nascido, minha mãe veio para cá e eu me criei em Fortaleza. Tá? E, bom, eu sou engenheiro civil, eu, assim que eu terminei a graduação, eu meti logo uma pós em meio ambiente, um curso chamado Gestão Ambiental. Me apaixonei pela área ambiental e me apaixonei, Kendra, nessa pós pelo pensamento complexo. O, uma professora, uma bióloga, ela me apresentou, ela trouxe para a gente, olha como é antigo. Ela trouxe para a gente uma cópia, né, como a gente dizia, uma xerox de 2 capítulos do livro do Fritjof Capra, A Teia da Vida, ok? Então, assim, gente, anotem. Gente, anotem. A Teia da Vida. O nome dele Isso. Um abraço, Daniel. Tudo bom? Daniel entrou aí. Então, A Teia da Vida, Fritjof Capra. Escreve Capra. Ele é um físico austríaco, e aí nessa pós eu comecei a me deparar com um pensamento complexo. E para mim era algo do outro planeta, porque como engenheiro, né, sempre pensei cartesianamente, né? Depois, aí eu... Bom, eu vou dar um salto aqui. Só com 40 e tantos anos, eu fiz a pós em engenharia de segurança. Acredita nisso? Acredito. Eu não gostava dos profissionais de segurança do trabalho e eu não gostava da abordagem que se dava nas NRs, a respeito das NRs. E muitos amigos diziam, vamos fazer engenharia de segurança. Eu digo, não, esse curso aí absolutamente não me interessa. E deixa eu te fazer uma pergunta no meio dessa história. Por que você não gostava da segurança? Por conta da abordagem que era feita? Sim, porque a segurança do trabalho, ela sempre foi... Oi, Pimenta! CC Pimenta! Grande Caio! Tá aí, Kendra, um cara bom para você trazer para ir é o Caio Pimenta, né? Para trazer para o seu canal, um cara que conhece muito sobre pensamento complexo, né? Então, por que eu não gostava? Porque a área de segurança era uma área, a área de segurança que se apresentava para mim era uma área só de compliance. Só de compliance. Eu entendo, porque hoje, trabalhando na indústria, eu tive a oportunidade de ver esses dois lados, tanto o lado do colaborador quanto o lado da área de segurança. E existia e ainda existe uma resistência muito grande dos colaboradores para essa área por conta da abordagem. E sobre o Caio, a gente dá umas interagidas lá no LinkedIn, se eu não me engano. Então eu vou entrar em contato com ele sim para trazer ele para cá. Tenho certeza que ele vai aceitar. Agora ele, né, foi convidado pelo Gilval aqui ao vivo, eu tenho certeza que ele vai aceitar. E ele vai agregar muito, muito a você, né? Você vai aprender muito com ele. Kendra, e aí eu não gostava da área de segurança, não tinha o menor interesse. Mas olha só que interessante. Eu trabalhei durante 23 anos numa indústria de gás. Então, gás liquefeito de petróleo. Então, olha só, os aspectos de segurança, e aí vamos falar de sistemas de combate a incêndio, plano de ação emergencial, né? A parte de plano de ação emergencial, brigadas de emergência, isso me apaixonava. Né? Então, vamos aproveitar aqui, mandar uns salves, né?
acabou de entrar o meu amigo Tomás Douro. Beijão, Tomás. Um cara legal pra você trazer também, viu? E Ai, bacana. aí, A Alcione também entrou aqui, o Wellington, o Emily. Alcione. Legal, deixa eu colocar assim, ver se fica melhor para mim. Nossa, piora. Então, deixa eu te dizer. Aí, eu fui para a segurança do trabalho porque eu trabalhei um tempo com compliance legal, que era pegar procedimentos, não procedimento, pegar e fazer desenhos, projetos das plantas, né, dessa empresa que eu trabalhei. E eu vi uma grande oportunidade de melhoria na parte de segurança, de estruturação e tal. E aí eu decidi, cara, eu tenho que entrar nesse curso. Mas foi chato pra caramba. Olha, a pós-graduação em engenharia de segurança, eu te juro, umas duas vezes, é um curso de 1 ano e meio, umas duas vezes eu me levantei na sala no meio da aula e fui andando para o estacionamento, dizendo, eu vou trancar essa porcaria. Vou trancar. Olha, eu tive uma matéria relacionada à segurança no trabalho na psicologia, e ela foi online, ela foi EAD, totalmente teórica, uma chatice. Chato. E eu vejo pelos técnicos o curso técnico de segurança no trabalho também, que é extremamente tecnicista, né? Massivo, assim. É bem aquela segurança tradicional que a gente vai falar mais daqui a pouco. Isso. É a segurança compliance, né? É a segurança compliance. Então, isso eu acho muito pouco, sabe, Kendra? Eu acho muito pouco. E depois me lembra para eu trazer um caso aqui sobre o compliance cego. Eu chamo de, não sei se algum autor trouxe esse termo, eu me apropriei desse termo, eu chamo de compliance cego. Né? Então, assim, eu não curto isso. Né? Acho que a gente precisa entender que o compliance é a base, a gente precisa ir além, sabe? Bem além. Mas aí eu descobri esse movimento, né, através do Sidney Dekker, do livro dele, The Field Guide of Understanding the Human Error, quer dizer, o guia de campo para se entender o erro humano. Não tem essa versão em português. Comecei a ler esse livro e aí, foi uma sensação, Kendra, muito parecida, aquela sensação de explosão mental, né? Foi muito parecido quando eu li Fritjof Capra a primeira vez. Esse livro, A Teia da Vida, que você já anotou, ele tem um capítulo fodástico chamado Ecologia Profunda. Kendra, é uma explosão mental, sabe? Muito disruptivo. E aí, quando eu li Sidney Dekker, eu disse, é isso que eu quero para a minha vida, é essa forma de pensar diferente sobre o erro humano. E aí, abriram-se várias portas, graças ao LinkedIn, me conectei com um monte de gente legal, né? Porque quando a gente tem uma energia boa, um fluxo bom, a gente atrai várias pessoas boas e a gente é impelido para encontrar pessoas boas, pessoas do bem. E eu encontrei muitas e continuo encontrando, sabe? Pessoas que pensam sobre isso, dessa segurança, de uma forma diferente. Muito bem. Aproveitando esse gancho da segurança diferente, por que uma segurança diferente? Conta para mim. Porque, vamos lá. Então, tem várias respostas. A resposta mais simples é que o nome segurança diferente, que está bem aqui, a gente tomou emprestado o termo do Sidney Dekker, que ele criou Safety Differently, ok? Que a tradução literal seria segurança diferentemente, ou segurança, vírgula, de uma forma diferente, né?
Então, a nossa empresa, Segurança Diferente, a gente pegou essa ideia do Sidney Dekker, que é, inclusive, um livro que ele escreveu, Safety Differently. O conceito eu posso sumarizar em não uma oração, mas um parágrafo simples. Segurança diferente por quê? Porque os trabalhadores não são a fonte de problemas. Os trabalhadores não são os causadores de problema. Os trabalhadores são a fonte de solução. Ok? Então, isso é a base, é o basilar da segurança diferente. Os trabalhadores são os solucionadores de problema. Nessa frase, você tem embutida nela muita coisa. Eu vou destacar só duas aqui. A gente podia falar 3 horas só sobre essa frase. Mas eu vou destacar duas coisas. Primeiro, cai por terra aquela crença que eu preciso ir a campo fazer observação comportamental, porque as pessoas não estarão seguindo os procedimentos usando os EPIs. E eu preciso vigiá-las. Então, cai por terra, porque se eles são os solucionadores de problema, ok? E uma segunda coisa mais profunda é porque quando o Sidney Dekker cunhou essa expressão, os trabalhadores não são os causadores de problema, eles são os solucionadores de problema. O Sidney Dekker trouxe nessa frase algo muito interessante que vem da complexidade trazida principalmente pelo dinamarquês Jens Rasmussen, que fala que nós, enquanto estamos trabalhando, estamos o tempo todo nos adaptando às condições e fazendo segurança. Fazendo o trabalho dar certo e, com isso, trazendo segurança. Aí a segurança passa a ser um fenômeno emergente. Uau! A segurança, quando eu faço o meu trabalho, ela emerge do trabalho. Por isso que a gente diz que segurança é um fenômeno emergente. Então, tudo isso eu posso extrair dessa frase do Sidney Dekker, tá? Porque ele se baseia em todas essas teorias, né? São muito apaixonantes. Vamos lá, salve. Um beijão na Maria Talon. Ela acabou de entrar, eu a conheci semana passada. Ela já tinha feito 2 cursos conosco, dos cursos online que a gente faz. Que ainda depois me lembra de fazer o merchan, que eu sou um comercial muito ruim. A gente está com um curso aí com inscrições abertas e depois eu vou esquecer de fazer propaganda. Mas tu entendeu? Ou eu dificultei mais ainda? O que é segurança diferente? Para mim, ficou muito claro que é a segurança diferente e também só nessa introdução que você trouxe o quanto que ela é necessária, sabe? Eu vejo e acompanhei isso, entrei, na verdade, na segurança no trabalho por conta de um estágio que eu fiz e nesse estágio eu estava muito entre os 2 grupos. Eu não era da área de segurança no trabalho, mas era responsável pelos benditos treinamentos de GNR que fazem as pessoas dormir dentro da sala. Isso. E aí, o primeiro contato que eu tive foi no seguinte: segurança é um valor. Okay. A gente precisa fazer as nossas atividades sempre com segurança. Segurança em primeiro lugar. E aí, eu entrei em conflito porque eu olhei para a matriz de treinamentos, onde ficava as necessidades dos treinamentos dos colaboradores, e eu vi que tinha mais de 500 treinamentos lá sem fazer. E aí eu olhei para aquilo e pensei, mas eles estão pregando que segurança é o valor e treinamento não está sendo feito, o que está acontecendo aqui? E eu fui me aprofundando cada vez mais e tentando entender qual era a conexão de uma coisa com a outra, e foi onde eu cheguei a essa frase de que a segurança ela vai além do físico. Porque não necessariamente a pessoa ela está segura porque ela não sofreu um acidente, não necessariamente a pessoa está segura porque não aconteceu um incidente, enfim. E aí, essa segurança tradicional que era feita onde eu trabalhava e que é feita em muitas empresas não fazia sentido para mim. Por que uma pessoa se acidenta e aí ela é investigada como se tivesse cometido um crime? Isso.
foi Isso. aonde a primeira coisa que eu me deparei da segurança diferente foi com o Sidney Dekker. E aí, Aham. por indicação, eu fiz o LinkedIn, e quando eu fiz o LinkedIn, o Paulo se conectou comigo. E Paulo daí do Nunes. Paulo surgiu você. Exato, daí surgiu você. Aí que eu fui aprender e agora estou aprendendo com os melhores, né? Pra quem não Que é sabe, isso. pra quem tá Nós do somos lado daí, eu aprendidos. tenho Nós estamos aprendendo juntos. Deixa eu ver se eu ajeito minha câmera Eu aqui. tenho eu tenho prazer de ter essa mentoria contigo, é algo riquíssimo para mim, que tem me desenvolvido um monte e que com certeza afirmo todos os dias de que a segurança diferente é super importante. E Uhum. aproveitando, trazendo algo que vinha muito latente, que eu via isso, era a questão do erro. Sim. Então, assim, você está fazendo as suas atividades e está tudo certo. 99% do tempo está tudo certo. Então, a Uhum. gente não vai olhar para isso. Mas quando você cometer um erro, a gente vai estar ali para investigar, para olhar e para, no final das contas, culpar um CPF para o CNPJ sair limpo. Meu ver, né? E a gente tem duas certezas na vida. Uma que a gente vai morrer e uma que a gente vai errar. Não é mesmo? Sim. Sabendo disso, todas as empresas sabem disso, todas as empresas lidam com pessoas, têm seres humanos. E esses seres humanos, eles são falhos. E em determinado momento, eles vão errar. Então, por que que a gente ainda demoniza o erro? Conta pra mim. Bom, existem várias teorias, e esse é o tema mais estudado na segurança, né? Desde Heinrich, em 1931, até os dias de hoje, com muitos trabalhos que estão sendo produzidos, né? Eu destaco aqui, Kendra, um cara muito bom que você precisa segui-lo. Ele está no LinkedIn e ele tem muitos papers. É o Jean-Christophe Lecozy, ok? Meu Deus, como Separadinho. é que escreve? Vamos. Basta escrever Lê? Lecozy, C-O-Z-E. L-E. C-O-Z-E. Tá. Lecozy. O Jean-Christophe, cadê o livro dele, gente? Não está aqui, tá na minha estante. Eu não tenho aquela estante zona com um monte de livro que todos os intelectuais têm. Eu não... Na verdade, é assim, eu queria colocar um monte de coisa naquela parede ali, né? Mas minha esposa não deixa. Ela diz que Ela é parede clean. tem que ser limpa, limpa. E eu queria colocar post-it, um monte de coisa, né? Porque eu sou muito visual, eu queria todos os meus livros aqui. Mas, para boa preservação, né? Porque casamento é um trabalho em equipe, né? A gente precisa ceder. Então, eu digo, Concordo. não, Linda, tá certo. Então, a gente não vai colocar nada aqui. E aí, vamos lá, porque eu dei uma volta. Jean-Christophe Lecozy é um cara que precisa seguir e ele tem muitos trabalhos legais, tá? Muitos trabalhos legais e ele é um dos caras que, atualmente, um dos que mais estuda segurança do trabalho e ele revisita vários, vários trabalhos, livros escritos há 30 anos, ele lê hoje e diz, olha, que fantástico e tal. E ele fala sobre erro humano. Então, o erro humano, durante muito tempo, acreditou que o erro humano, ele era a causa de todos os problemas. Para você ter uma ideia, e você como psicóloga deve saber disso, me desculpa chover no molhado, acho que foi nos anos 40, temos outras psicólogas aqui, a Selma está aqui, beijão, Selma, me ajuda. Mais ou menos nos anos 40, teve aquela ideia de que havia pessoas que eram mais propensas ao erro. Kindra, tu já teve aquele amigo, aquela amiga que sempre que vocês faziam a distribuição de tarefas, essa amiga sempre derrubava as coisas no chão, era mais desastrada? Essa amiga podia ser eu. Então acreditou-se nessa teoria que existia o trabalhador mais propenso ao erro. E essa teoria nunca conseguiu ser provada. Então as pessoas sempre demonizaram o erro humano. E aí, voando aqui mais 50 anos na história, chega a nova visão de segurança que diz: o erro é normal. O primeiro
princípio do HOP, desempenho humano e organizacional. Primeiro princípio é, o erro é normal. Mas sabe por que é tão difícil? Porque a gente fala na terceira pessoa do plural. Eles cometem erros. E o exercício que fica é a gente trazer isso para a primeira pessoa do plural. Nós cometemos erros, ok? Sim. E aí vem o desafio. Bom, antes do desafio, acreditou-se durante muito tempo que era possível a gente eliminar o erro humano. Se você pegar vários trabalhos, várias campanhas de segurança, vários pensamentos de segurança dos anos 90 e tal, houve um movimento forte de ir a campo para identificar e eliminar o erro humano. Mas é impossível, né? É impossível. E a nova visão de segurança, segurança diferente, o HOP, a engenharia de resiliência, né, a Safety Tool, né, diz assim, sabendo que nós somos falíveis, como é que a gente faz? Como é que a gente melhora essa nossa relação com o sistema laboral? Né? Muita gente fala só do sistema. E o professor Robert Long, que é um cara fantástico, ele fala, olha, vocês ficam com esse negócio de nova visão de segurança, de HOP e tal, falando de sistema. Mas a gente, ele é um cara que estuda psicologia social, ele diz, nós temos que entender a relação do homem com o meio de trabalho e com as outras pessoas, né? Então, não é só o sistema. Como é que essa relação do homem com o sistema de trabalho, essa relação ela pode ser a prova de erro, ou seja, eu vou cometer erro, você vai cometer erro, mas como é que esse nosso erro, na relação com o trabalho, com o equipamento, com as outras pessoas, com os softwares, com os hardware, como é que essa relação pode ser uma relação que não gere consequências catastróficas? Né? Então, esse é o grande dilema, ok? Deixa eu pegar o controle aqui. Perfeito. Que é o meu metabolismo agora foi para o turbo, e eu preciso mudar aqui o ar-condicionado, colocar ele também no turbo, né? Porque está desequilibrado. Vamos lá. Eu acho perfeito isso de a gente entender que o ser humano ele é a camada mais fraca, no sentido Sim. de ele vai falhar. Então, se a gente tem a oportunidade de colocar barreiras em outros lugares, a gente tem que colocar. E você traz muito no passado essa questão de que se trabalhava dessa maneira, no quesito de que ainda as pessoas trabalhavam nessa questão de confiar nas pessoas, mas ainda se acontece isso. Eu vejo muito pela minha região aqui. Eu não sei se é só na minha região ou se é no país todo, mas a gente tem muita resistência. Inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Stories e te perguntaram assim, como tem sido levar essa nova visão para as empresas? Vejo muita resistência nas organizações. Porque, Sim. por exemplo, contextualizando aqui na minha região, a gente ainda ouve, precisamos alcançar o zero acidentes. Essa forma de, cara, se a gente não alcançar essa meta, a culpa é tua, sabe? Como que está sendo isso? Como que está sendo levar essa nova visão, esse novo jeito de fazer segurança? Bom, está sendo um desafio, porque não é na sua região, não é no Brasil, é no mundo todo. No mundo todo, acredita-se que as pessoas são a fonte de problema. A gente pode consertar o comportamento dos trabalhadores. Quando a gente fala trabalhadores, vamos pegar o mais baixo na cadeia hierárquica, de supervisor para baixo. Tá? Eles acreditam, né, que pode consertar o comportamento dos trabalhadores, né? E isso é no mundo todo. Né? Então, como é que está sendo? Está sendo um desafio. Precisa ser um cara
Isso, Maria Talon, resistência geral. E preciso ser um cara muito louco, que nem eu, que saí do meu CLT, faz duas, eu tenho 1 ano e 2 semanas que eu estou dedicado aqui, ó, a segurança é diferente, e Uhum. ganhando o mundo, né? Falando sobre isso e as pessoas, nossa, e tal. É muito desafiador, mas a gente traz exemplos práticos quando a gente vai a campo, que fala com os gerentes, os diretores. Então a gente fala sobre o erro humano e eu trago exemplos. Como é que eu chego? Eu trago exemplos do cotidiano, por exemplo, de um gerente. Vamos lá. Como é o cotidiano do gerente? É muito tempo na frente de um computador, naturalmente. Eu já fui um, eu sei como é. E você manda um e-mail. Então, eu pergunto para os gerentes, né? E até diretores. Levanta o braço. Quem foi que esse ano, que já está em abril, já enviou um e-mail e esqueceu do anexo? Muita gente levanta o braço. Então, Adorei. nós cometemos erros em qualquer nível, ok? O Agora, melhor aí dos as melhores vai pessoas errar. começam a entender. As pessoas começam a entender e porque quando você, aí eu digo que quando você fica achando que a causa raiz foi o erro humano, você está muito aquém de chegar em algum lugar na sua empresa. Né? Então, respondendo a sua pergunta, né, e as perguntas de quem colocou lá, está sendo bem desafiador, mas está sendo muito interessante. Por quê? Porque eu sou apaixonado por esse tema, porque eu não quero mais ser CLT, eu quero continuar sendo CNPJ aqui, e é isso que eu quero fazer, e é isso que eu estou fazendo, né? E já com a agenda lotadaça até o final de maio, né? Já Oh, entraram em maravilha. contato, já entraram em contato comigo, eu digo só junho agora. Só junho. A Bruna fez assim, ó. É, Ela quer tirar uma dúvida. não, ela apontou para a dúvida do Henrique. Ele pergunta Ah, assim: quais dicas vocês dariam para iniciar a implementação desse conceito, entre aspas, na construção civil? E eu quero, inclusive, tirar essa construção civil, mas colocar em qualquer área, né? Não somente na isso. construção civil. Então, Gival, qual dica que você dá para a gente iniciar essa implementação desse conceito? Perfeito. Muito sábio da sua parte tirar a construção civil ou incluir todo o ambiente é, todo o ambiente industrial, seja na construção civil, seja na prestação de serviço, seja na indústria, manufatura. Como é que se começa? Começa com a gente, profissional de segurança, mudando a nossa abordagem quando a gente vai em campo. Ok? Então vamos Uhum. lá. A gente vai na construção civil e a gente vai olhar para. E aí eu conheço, tá? Eu trabalhei 5 anos na construção civil, beleza? 5 anos em obra. Eu achava que eu ia ser engenheiro de obras, né? A gente sempre acha que domina, né, o nosso destino, né? É, Mas você faz psicologia e para na segurança no trabalho, umas coisas assim. você é louca. E aí, como é que eu vou ensinar a um pedreiro a se comportar de forma segura? Tá? É muito interessante a construção civil, porque você pega o pedreiro, você já viu, Kenda, um pedreiro fazendo um reboco? Como é mágico! Eu achava lindo aquilo ali, né? Porque como é que o cara pega aquela colher de pedreiro e ele arremessa na parede e depois passa assim a colher de pedreiro e forma uma camada? Sabe, parece um confeiteiro fazendo bolo. Uhum. Sim, ótima analogia. Eu ia usar ela, inclusive. Então, como é que tu vai ensinar esse cara a se comportar de uma forma segura se esse trabalho ele
sabe fazer e os outros pedreiros. Eu não sei fazer. Eu, mesmo engenheiro civil, eu não sei como aplicar argamassa na parede. A gente ia para o laboratório e eu sabia até fazer argamassa, porque a gente brincava de fazer lá no laboratório, mas a gente não sabe. Então, vamos lá, respondendo a pergunta do nosso amigo, a gente, na construção civil, muda a abordagem, na construção, na qualquer indústria, muda a abordagem, né? Não é quem falhou, é o que falhou aqui, ok? Aí vamos ser proativo. Eu chego, vamos lá, deixa eu pensar aqui. Eu chego numa área de combustíveis inflamáveis, vai lá. E eu tenho um pessoal trabalhando lá, né, na área, abrindo, fechando válvula, e eu pergunto para o pessoal, vem cá, na opinião de vocês, o que pode dar errado aqui? Se algo fosse dar errado hoje, aonde que seria? Isso é Todd Conklin total. Total. Isso vem do Inclusive, eu vi ele no Summit e é perfeito. Vira e mexe, eu tô fazendo assim com o meu dedo por conta da atividade que ele fez, da perspectiva, que eu achei incrível. E então, pessoal que tá assistindo aí, vocês já viram várias dicas, né? Sidney Dekker, Todd Conklin, agora me fugiu o nome do autor do Teia da Vida também. Fritjof Capra, ok? Capra. Fritjof Capra. Então a gente muda a nossa... Primeira coisa é mudar a nossa abordagem. Muda a nossa abordagem, primeira coisa. Quando eu mudo a abordagem, e que eu creio nessa mudança, você sabe o que é que vai mudar? As investigações de acidente. Ah, qual foi o procedimento que ele não cumpriu? Cara, esse tipo de coisa carrega vieses muito nocivos. Muito nocivos, né? Quando a gente fala que a pessoa não cumpriu o procedimento, tá? Então, isso é muito curto, isso é muito pequeno, isso é muito mesquinho. A gente precisa ir além disso. Então, mudança de abordagem é fundamental para a gente implementar HOP, Safety Differently, em qualquer empresa que a gente faz. E você, a turma tem mania de terceirizar. Não, que aqui o gerente, não sei o quê. Cara, vai a campo e muda a tua abordagem, que você vai conseguir influenciar o ambiente. Agora, é sofrido, porque você vai remar contra a maré, né? Esse é o ponto também. Eu vejo alguns técnicos de segurança que se acham policiais, só falta mesmo o distintivo, assim, na questão da abordagem, aquela coisa de já apontar o dedo, ir para a área já querendo achar o erro. Tipo, coloca o EPI, você não está seguindo esse procedimento, e isso cria ainda mais uma resistência, reforça a resistência dos colaboradores dentro da segurança. E outra coisa, eu conversei, a gente estava dando treinamento em uma empresa e o rapaz ele falou assim, eu te sigo do LinkedIn, eu gosto bastante sobre segurança psicológica, não sei o que. Curte mais sobre, né? O que você tá lendo dele? Não, eu tô vendo bastante sobre a nova visão de segurança e não sei o que. Eu disse, o que você aplica aqui na nova visão de segurança? Dele, não. Eu não consigo aplicar nada, porque aqui é horrível, porque ninguém faz nada, porque as pessoas vivem... Daí meu Deus do céu, tá lendo, mas ainda não enxergou a base. Óbvio que se viesse algo estruturado da alta liderança para baixo, ia ser muito mais fácil. Mas a gente sabe que isso, na realidade do dia a dia, não é difícil de acontecer. Na maioria das empresas é difícil de acontecer, pensando na realidade que a gente tem hoje, infelizmente. Então, assim, eles não fazem, mas, poxa, o que você está fazendo? Será que quando você vai para campo, você pelo menos pergunta o nome da pessoa que está lá? Pergunta se ela está bem? Isso. Como é que você tá? Você tá bem? Tá tudo bem e tal?
Fala sobre a sua tarefa. A Maria Talon está dizendo, tem que ir a campo, sair do escritório e influenciar. Isso, mas eu digo, Maria, que a gente tem que influenciar os nossos pares, nossos colegas técnicos de segurança, nossos colegas engenheiros de segurança, influenciá-los a fazer boas perguntas. Porque a gente precisa entender o contexto que os caras estão lá. O cara está lá e não está, por exemplo, usando uma luva, usando um protetor, né? E, cara, por que você não está usando o protetor? Porque aqui faz ruído e tal. Cara, você vai falar coisa óbvia. Cara, me fala sobre o teu trabalho. E aí o cara vai falar aqui. O que é mais difícil aqui você fazer? É mais difícil fazer isso aqui com esse protetor, que me atrapalha muito, ele incomoda. Quando eu vou olhar aqui, ele pesa o capacete. Tá? Você tem que entender a dificuldade dos caras que estão lá fazendo o trabalho. Né? E essa escuta ativa é que é muito difícil. Né? Isso, Maria Talon, entender a atividade e a execução do trabalho. Ouvir. Porque, Kendra, a gente não consegue seguir o procedimento o tempo todo. Então, primeira coisa que eu quero pontuar nisso que você, nessas últimas falas suas, é que eu vejo uma dificuldade extrema, e não só no quesito da segurança no trabalho, mas de uma forma geral, das pessoas praticarem uma escuta ativa e de as pessoas realmente entenderem o que é a empatia e de serem empáticas. E eu vejo que isso também não é trabalhado, até porque talvez não exista uma forma certa e concreta de se ensinar isso. Mas existe algumas coisas que a gente pode fazer e que eu também não vejo isso sendo reforçado dentro desde o básico de um curso técnico, numa pós-graduação, do desenvolvimento desses profissionais. Então, isso é muito carente, né? Outra coisa que você trouxe aqui é que, com relação aos EPIs, porque, assim, o que eu mais escuto porque daí sou psicóloga, as pessoas me perguntam assim, Kendra, como é que eu faço para modificar o comportamento dos colaboradores para eles usarem EPIs? E aí, eu comecei a fazer a seguinte analogia. Porque aconteceu isso, e agora eu vou contar uma história bem rapidinho para ver e tentar entender o que você pensa sobre isso. Tá. Tinha um colaborador que ele trabalhava na empresa X. Essa empresa X, ela não tinha, assim, um desenvolvimento, não tinha um ambiente que propiciasse esse, entre aspas, comportamento seguro, bem entre aspas, né? Esse comportamento seguro. E ele saiu dessa empresa X e foi para a empresa Y, aonde a liderança reforçava isso, aonde no dia dele os colegas praticavam um cuidado ativo, era algo mais sustentável. E quando ele foi para essa empresa Y, adivinha? Ele começou a utilizar os benditos EPIs, ele teve, entre aspas, um comportamento mais seguro. E aí as pessoas perguntam, Kendra, como é que eu faço para modificar o comportamento da pessoa? E eu acho que essa pergunta está errada. E eu queria saber se você concorda comigo. Será que a gente tem que fazer a pergunta como que a gente modifica o comportamento das pessoas? Ou como a gente faz para deixar esse ambiente mais seguro para as pessoas? Você já respondeu. Exatamente. E aí tem a questão da psicologia social. Eu sou muito influenciado pelo meio. Se está todo mundo utilizando o EPI, eu vou utilizar também. Né? Vamos lá, exemplo básico. Kendra, eu sou do tempo que a gente andava na rua e a gente jogava papel no chão, tá? Jogava, arremessava coisa de dentro do carro, amassava, sei lá, até tomei uma lata de refrigerante, arremessava, sabe? Até na minha adolescência e tudo, a gente fazia isso. Era normal, era cultural. E isso passou a ser algo que passou a ser abominável, né? Como é que eu vou jogar fora e tal? E as ruas passaram a ficar mais limpas,
teve mais lixeira, ainda falta muito, mas isso foi mudando coletivamente. Então, assim, a gente vive, né, em sociedade, a gente é muito influenciado pelo meio, né? Você assistiu aquela super aula, né, com o Elliot Aronson, não é isso? Sim. Então, a gente, o pai da psicologia social, a gente é muito influenciado pelo meio. Então, quanto mais gente lá atravessando na faixa e tal, mais eu vou sentir que há necessidade de eu fazer como os outros, porque todo mundo considera aquilo importante. Agora, as pessoas, tem um grupo que não está usando o EPI. Deixa eu entender a realidade delas. Deixa eu entender a realidade dessas pessoas. Por que eles não estão utilizando o EPI? Né? Eu já contei em algum vídeo aqui onde eu vi vários casos. O caso mais emblemático para mim foi um cara que tinha fungo na mão. Só o EPI aqui, ó. Estava na época chuvosa. Isso foi aqui em Fortaleza, né? Fevereiro, março, abril, época 3 meses que chove muito aqui, né? E a luva molhava, e o cara tava com fungo aqui. Então, assim, tem um motivo também pessoal de desconforto, porque a pessoa não usa o EPI, né? Mas a gente precisa entender como é que as exigências são feitas, né? Porque também procedimento, as pessoas não seguem procedimento e tal. E o procedimento é perfeito para todo mundo seguir? A gente precisa avaliar muito. Agora, Kendra, tudo isso, avaliar o contexto, avaliar o social, avaliar o conforto e desconforto, que eu preciso falar com as pessoas. Tudo isso, demanda tempo. Será que nós, profissionais de segurança, temos todo esse tempo para ir a campo, falar com todas as pessoas, entender o contexto social? Cruel, né? E eu vejo que só dessa parte mais técnica do profissional de segurança no trabalho já exige muito e já sobrecarrega muito ele também. Quando ele vai para a área, muitas vezes ele leva esse estresse e descarrega nas pessoas. Então é algo justamente sistemático e social. Só e tudo vai tá entrar relacionado. aqui, o meu assistente, ele vai entrar na live. Tá bom. Atenção, olha só. Meu Deus. Olha só. Olha para lá, amigo. Olha como ele é lindo. Que amor. Nossa, que invasão gostosa. Vai para lá, senão só um instantinho, senão ele derruba o tripé, linda. Leva ele para lá. Vai para lá, amigo. Comigo. Tá na hora dele jantar. Pois é, continua, Kendra. Uma coisa que a gente falou ali é que primeiro a gente muda a nossa abordagem. E outra coisa também que entra nisso no que a gente está falando é a questão de como é o contexto que a pessoa está. Sim. E independente se a gente tiver uma abordagem bacana, se a gente tiver um contexto legal, se a gente tiver os melhores procedimentos, mesmo assim, as pessoas elas não vão fazer segurança o tempo todo, certo? Certo. Interessante essa sua abordagem. Continua. E eu gostaria de entender, porque assim, na verdade eu gostaria que você explicasse pro pessoal. Porque não existe cenários perfeitos, nós já sabemos também que as pessoas elas vão errar e que, além de demandar muitas vezes tempo, você fazer uma atividade com tudo que precisa ser feito para que aquilo seja feito de uma forma segura, isso também tem um gasto de energia muito grande. Sim. Eu gostaria que você explicasse para o pessoal o porquê que é impossível os colaboradores trabalharem em segurança o tempo todo. Beleza, vamos trazer 2 teorias aqui. Vamos lá, mais antiga. Não, trazer a mais atual primeiro, que eu me identifiquei demais. Eric Honegal escreveu um livro maravilhoso chamado ETTO, tá?
que é Efficiency, Thoroughness, Trade-off. É o trade-off, a busca pelo equilíbrio entre eficiência e segurança, ok? Não, eficiência e meticulosidade. Existe essa palavra? Ser meticuloso, ok? Que é thoroughness. Então, o Ronaldo disse assim, ó, ou você é meticuloso, vai nos detalhes e faz tudo com detalhe, ou você é eficiente, quer dizer, rápido e dá resultado, porque tá cheio de coisa no LinkedIn. Você dá resultado, né? E aí, se a gente tivesse mais outra hora, a gente ia discutir o que é resultado em segurança, né? Beleza. Aí o Eric Ronegger disse, olha, isso é um trade-off, a gente está o tempo todo buscando o equilíbrio entre ser meticuloso, mas sendo eficiente. Por isso, eu não consigo ser meticuloso o tempo todo. Meticuloso é criterioso nos mínimos detalhes que me dariam segurança. Eu preciso dar resultado. E aí eu vou, em alguma hora, tentar o equilíbrio e baixo um pouco a minha meticulosidade e dou mais resultado. Por isso que eu não consigo ser seguro o tempo todo. Aí eu me lembrei de outra. Eu me lembrei do René Amalberti, né? Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Carlos Filho, que acabou de entrar. Carlos Filho, entre em contato comigo, que eu quero saber como é que está aquela tradução. Kendra, Carlos Filho é o cara que mais traduziu artigo científico junto com a equipe, e ele está traduzindo um livro muito massa, que é um livro organizado pelo Jeffrey Dalton, só sobre práticas de nova visão de segurança, e eu tive a honra de escrever um capítulo contando um caos. Ai, que incrível! Tá? Nossa, que incrível! Carlos, gente boa. Carlos, entre em contato comigo, eu quero saber como é que ficou aquela história, se eu posso ajudar em mais alguma coisa, tá? Então, bora lá, eu falava de René Amalberti, deixa eu ver a hora, e depois eu vou falar de Jens Rasmussen. René Amalberti, ele diz assim, ó, Kendra, eu não consigo estar o tempo todo com a mente na tarefa. E ele é médico, tá? É um médico francês. E eu tenho um vídeo no meu canal que eu leio um capítulo não, eu leio uma transcrição de uma entrevista que ele fez para o grande professor Raoni Rocha e para o professor Hildeberto Muniz. Eles fizeram entrevista com o René Amalberti aqui no Brasil, e ele falou, e eu transcrevi algumas coisas e li isso. Ele diz que é impossível. Se eu fosse o tempo todo seguro, com a mente na tarefa, eu teria um gasto energético tão grande, Kendra, tão grande, que eu não conseguiria ser rentável para a empresa. Ok? Então vamos lá. O que foi, Kendra? Exemplo prático disso. Não foi combinado. O que foi que eu fiz? Eu pedi licença para fazer o quê? Ligar o turbo. No começo da live. Do ar-condicionado. Eu baixei a temperatura, estava 24, coloquei 21, porque eu comecei a suar. Porque eu estou tão intenso aqui, prestando tanta atenção e trabalhando cognitivamente. Tanto que aqui esquenta e para meu corpo, a minha temperatura aumenta. E eu começo a suar para ter o equilíbrio, chamado homeostase. Então, eu estaria 16 horas por dia ligado. Eu não consigo. Fisiologicamente é impossível. Então, o médico fala sobre isso. Terceira teoria, por que as pessoas não conseguem ser seguras o tempo todo? Aí eu digo assim, ó, quem quiser colocar na prática segurança em primeiro lugar, vai quebrar a empresa. Vai quebrar a empresa. Aí vamos voltar para o pai de todos eles, que foi o Jens Rasmussen.
Então, em 1997, ele escreveu um artigo que o Carlos Filho traduziu. Olha como a gente está conectado, Kendra, né? Sim, uma rede. É a teia da vida, é a rede. O Carlos Filho traduziu esse paper, que foi escrito em 1997, onde ele fala que as empresas estão o tempo todo buscando equilíbrio. Imagina 3 limites. Primeiro, limite financeiro, né? Se eu gastar muito, eu quebro, ok? Mas se eu buscar o lucro pelo lucro, eu vou pegar todos os meus funcionários e vou levá-los para a exaustão. Tem um momento que a turma não aguenta mais. E aí a gente não vai conseguir mais dar tanto lucro por causa dos nossos limites físicos. E de outro lado, eu tenho aqui o limite da segurança, porque mesmo que as pessoas estejam muito dispostas, ou que eu coloque 2 turnos, 3 turnos, eu não vou conseguir uma produtividade infinita sem comprometer a segurança. Então, eu estou o tempo todo me equilibrando entre limite físico do meu pessoal, inclusive meus gerentes. Quantos gerentes estão entrando em burnout atualmente? Muitos. Limite financeiro e limite da segurança. Então, eu tenho que ceder um pouquinho em todos eles e, às vezes, muitas, também em segurança. Também em segurança. Beijão para Maria Cândida. Beijo, acabou de entrar. Quero falar com a Maria Cândida para ela vir precisa estar aqui nesse teu canal. Ela precisa estar aqui no teu canal. Então, a gente está... Ela é demais. Sou fãzaço dela. E então, Kendra, você entendeu que a gente está buscando esse equilíbrio? Então, a gente não consegue ser seguro o tempo todo. A gente, pessoa física, a gente, pessoa jurídica. Então, eu trouxe 3 teorias aqui que se aplicam para as pessoas e as organizações. Eric Honegel, o médico René Amalberti e o grande Jens Rasmussen, pai de todos eles aqui. Tá bom? Muito bem, nossa. Gente, eu espero que vocês estejam gostando, porque é riquíssimo esse conhecimento. Gilval, outra pergunta que estava nessa caixinha, e agora a gente já está quase encerrando, trouxe assim, na verdade, um elogio e uma pergunta. Parabéns por protagonizar e nos inspirar com o movimento da nova visão no Brasil. Quais os principais desafios da transição da segurança tradicional para a nova visão de segurança? Joia, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos trazer de novo, talvez de uma outra forma. Deixa eu vender o meu peixe aqui. Sim, por favor, estava aqui o Learn Teams. Isso, mas antes, porque vocês são protagonistas nesse movimento no Brasil. Kendra, mês passado, na primeira semana de março, eu tive a grande honra de representar o Brasil no México, indo a uma multinacional, a mesma multinacional que eu vou de novo na semana que vem, lá em Jundiaí. Parece que eles gostaram, viu? Parece que eles gostaram. Eu tô achando. Aí eu fui convidado para ir lá na Cidade do México, dar um treinamento de Hop Learning Teams. Então, esse movimento que é mundial, nós estamos tendo a grande honra de poder fazê-lo também na América Latina. E foi maravilhoso que eu não conhecia o México. Pena que eu adoeci, né? E fiquei me tremendo à noite com calafrio no hotel e de manhã e de tarde trabalhando. Eita, minha filha. Quem vê LinkedIn não sabe dos bastidores, não. Viu? Quem vê close não recorre. Eu acho massa esse ditado moderno. E aí, assim, vamos lá. Entra no segurancadiferente.com.br e vai abrir um pop-up, que não é aquele pop-up chato de cookies, um pop-up para vocês se inscreverem no curso que nós vamos fazer mês que vem sobre Learning Teams. Como é que eu começo? Como é a transição? Aí eu vendi o jabá e já vou responder a pergunta do nosso amigo. A transição cara,
Bora começar a mudar as investigações de acidente, né? Vamos fazer como a Maria Cândida está fazendo lá na Kimberly-Clark, né? Uhum. A Dani, tá aí a Dani, que agora é executiva de uma multinacional. Dani, conta a notícia como é que foi lá na Suécia, chiquérrima, eu quero saber depois, né? Então, olha só, as pessoas já estão fazendo learning teams nas suas plantas e trazendo aprendizagem. Então, eu acho que assim, como é que você começa? Você começa mudando as abordagens, a gente falou das abordagens comportamentais, e a gente muda as investigações de acidente, né? Fazendo sessões de aprendizagem. O que é que eu posso aprender com esse acidente que aconteceu? Tá? Então, essa é a grande transição. E aí você entra em segurançadiferente.com.br e vai aparecer um pop-up lá para você se inscrever no nosso curso online aberto de Learning Teams. Como é que a gente aprende a fazer essas sessões de aprendizagem? Okay? Façam, porque vale muito, muito a pena. Gilval, espera. Não conta para ninguém, não, mas eu vou mandar uma cortesia para você, tá? Para mim, conte mais. Para você. Você não já fez o de Hop? Eu fiz o de Learning Teams. Não fiz o de Hop. Ah, tá. Então, quando a gente fizer Hop, eu vou mandar para você. Então, esse você já conhece, tá? Esse você já tá. Eu vou cobrar? Ah, por favor, pode cobrar. Pode cobrar. Falta 4 minutinhos para as 7 horas. Eu sei que a sua agenda ela é bem corrida, mas eu quero tenho que fazer a mala para viajar amanhã. Não tem nada. Exato, e eu sei que, né, sua mala ela é bem concisa, assim, da outra vez quase não conseguiu fechar para ir pro Summit, né? Mas tudo bem. Tinha uns blazers, mas dessa vez eu vou levar a malinha, porque como é treinamento, eu vou só de camisa de manga curta mesmo, não tem frescura, não. Vai ser uma malinha mesmo. A camiseta do Segurança Diferente é linda demais. A gente vai ver se faz mais. Eu quero te agradecer por esse tempo, por essa 1 hora conversando aqui com a gente, por falar sobre o erro humano e por trazer essa nova visão para mais pessoas. Eu acho que isso é essencial para que a gente alcance ainda mais pessoas e para que essa teia aumente cada vez mais. Sim. Então fica aqui o meu muitíssimo obrigada por esse tempo e que a gente possa futuramente ter mais papos, além dos papos que a gente já tem semana à noite aí com a mentoria, mas aqui é aberto a mentoria, né? Muito bem. Gente, para quem não sabe, a Kendra, ela é assim, a minha cobaia, né? Ela é minha cobaia, aceitou ser mentorada por mim e vamos lá. Kendra, muitíssimo obrigado. Foi uma honra muito grande ser convidado por você. Aqui você está fazendo um trabalho muito legal, eu acho muito joia aquelas suas postagens sobre DDS, né? A Segurança Diferente também está fazendo umas postagens sobre DDS, eu acho que a gente precisa mudar, precisa ser diálogo mesmo, e não né? Monólogo. Isso, não monólogo. A Bruna aí, beijão, Bruna. Precisa ser diálogo, a gente precisa mudar a nossa forma de fazer segurança. A gente conhece muito pouco sobre a educação de adultos. Com adultos a coisa é completamente diferente, né? Então a gente precisa se preparar mais. Profissional de segurança, como é que eu me preparo mais? Estudando além de NR. Então, tem um monte de gente disponibilizando material gratuito. Deixa eu fazer aqui a propaganda dos meninos. Eu tive lá no análise de risco. Tem o site deles, coloca lá isso, Bruna, andragogia. E depois vamos falar também sobre a eutagogia. Mas aí fica o dever de casa para a Kendra. Lá no análise de risco podcast.com.br, você procura lá na internet, eles têm um monte de livro gratuito, tem um monte de informação gratuita, não é pirata, é gratuita. Então, busquem, ok? E a gente está preparando material, a gente tem mais quantos segundos, Kendra? Quantos segundos? Você que manda. A gente está
preparando o material. Acredito que esse mês eu consiga lançar o primeiro episódio. Nós vamos pegar essa Bíblia aqui, ó, escrita pelo Sidney Dekker, e fazer episódios periódicos de cada capítulo desse monstro aqui, que ele vai falar de toda a ciência da segurança, Kendra, desde o Heinrich, 1931, até aquela teoria das pessoas mais propensas ao acidente. Ele fala como foi que essa teoria foi levantada e foi desmistificada. Vamos falar de como nasceu o BBS, qual era a ideia original, por que foi distorcido. Ótimo, então, a gente vai linha do tempo. Vamos contar a história da ciência da segurança, né, conforme o Sidney Dekker, fazendo aqueles resuminhos, videozinhos de 10 minutos. Vamos fazer isso, que é muito importante. Tá? Pessoal, maratonem o YouTube maratonem o canal do YouTube do Gilval, vale muito a pena. Também tem o Hugo, também tem uns vídeos perfeitos no canal dele. Então, vão lá e acessem. E você me permite deixar o PDF aqui no meu Instagram, na bio, do livro de vocês? Claro, claro. Posso pôr aqui disponível para o pessoal? Isso. E eu vou mandar para você também uns links para a gente baixar o livro do Lecose. Ele está de graça. Vou mandar o link para você colocar aí. Kendra, informação tem que ser, informação tem que ser socializada. Não pode levar para o caixão informação. Tem que ser socializada. Beleza? Então a gente vai muito em breve. Eu acho que na semana que vem, Kendra, a gente vai soltar um vídeo super exclusivo que eu, o Paulo e o Hugo fizemos com o Todd Conklin. Nós fizemos um vídeo de uns 15 minutinhos, né? Batemos um papo legal com ele e a gente está editando ali. E vai lançar, acho que semana que vem a gente solta esse vídeo que a gente fez também com o Todd Conklin, que ele dá dicas muito interessantes para a comunidade brasileira. Tá bom? Vou compartilhar aqui no Instagram e no LinkedIn também, quando vocês fizerem isso. E aí eu pego os links que você me mandar e deixo aqui na minha bio também para o pessoal ter acesso. Vamos compartilhar conhecimento, porque é super necessário. Combinadíssimo. Muito obrigada e até a próxima, Gilval. Valeu, Kendra. Muito obrigado e até a próxima. Beijão. Um beijo. Obrigada a todo mundo que participou. E quinta-feira temos outra live com outro convidado, que é o Rico. Então, logo eu compartilho com vocês também. A gente vai falar aí sobre andragogia, otagogia, tudo. Eu já estava lá na frente, viu, Gilval? Massa. Euricélio Martim Rico, grande Rico. O Rico é muito bom nessa parte de gamificação. Muito bom. Muito legal. Joia. A gente vai falar sobre isso. Legal. Então, tchau, pessoal. Até mais. Pelo trabalho que você está fazendo. Continue. É isso que a gente tem que ter. Essas conversas são maravilhosas. Continue. Obrigada. Admiro muito o seu trabalho. Valeu. E eu o seu. Tchau, tchau. Tchau.